Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Alane Lopes. Hoje a gente vai fazer uma leitura para a semana para o signo de Virgem. Então, você que é virginiano, tem o Virgem forte no mapa, sentiu que é para você, assiste o vídeo todo, pode ter uma mensagem. Ou se você conhece alguém de Virgem, manda esse vídeo para essa pessoa. Pode ser que a espiritualidade queira falar com ela através de você. Lembrando que é um vídeo, uma mensagem coletiva, então não vai ressoar com todo mundo. E se você quiser conhecer mais o meu trabalho, agenda uma consulta, ou você pode me seguir nas minhas outras redes. Tarô, como vai ser a próxima semana para os virginianos, Tarô? Uma torre invertida. Uma torre é sempre uma torre. Por mais que ela esteja invertida, a gente pode estar lidando aqui com um desastre ou uma situação de desconforto que poderia ser pior. Então pode ter um evitar de algo caótico acontecendo. Você evitou ou vai evitar, tem um desastre sendo evitado aqui. Você sabe que a torre, geralmente, quando se fala na semana, uma semana de torre, é uma semana onde as coisas dão um pouco errado. Sabe aquele dia que você acorda com o pé esquerdo, o carro quebra, você perde o ônibus, você atrasa uma consulta que você demorou, sei lá, 3 meses para marcar e você vai ter que remarcar. Então são pequenos perrengues que a gente passa aí, que a torre faz com que a gente passe, mas são coisas que já foram construídas ou já foram concebidas de uma forma errônea, por isso que a torre acontece. Então, o carro quebra porque não foi feita a revisão antes, você não fez na data que deveria, né? Ou no caso, eu acabo me atrasando porque você passou a noite querendo ver o filme que você não podia esperar, ou passou a noite fazendo alguma outra coisa, não se preparou, esqueceu de colocar o relógio para despertar e acabou atrasando. Então são perrengues que a gente passa e que a gente tem que admitir que acontecem por uma certa negligência da nossa parte. Então vamos ver do que vai estar falando essa torre aqui nessa semana para os virginianos. O que os virginianos vão estar vivendo essa semana, Tarô? O que os virginianos estarão vivendo essa semana? Um 5 de ouros. Então aqui, com a torre invertida, a gente pode estar falando de uma situação financeira, pode estar falando de algum tipo de perda financeira, de alguma dívida que você não percebeu e chega a cobrança de algum atraso de pagamentos de conta. Mas vamos ver realmente se essa torre será evitada, porque ela está invertida, ou não. Vamos continuar aqui. Essa torre aqui, ela vem para a área financeira, tá, gente? Área financeira e área do corpo também, da saúde. Então, por favor, tomem cuidado, principalmente quem vai fazer exercício, gente. A torre na área da saúde, ela fala muito de acidentes. Então, tomem cuidado essa semana, sabe? Às vezes você vai pra academia, aí pega mais peso do que deveria, acaba tendo uma luxação, ou tendo dores musculares que não são ali do treino, e sim de algum tipo de lesão que você causou por conta de fazer um treino que não deveria. Então, se vocês tiver algum probleminha e tá arrastando, né, pode acontecer aqui de ter alguns tipos de crise. Então, vai no médico, já marca sua consulta, vai no médico para ver se tá tudo bem. Se tem algum probleminha que pode ser crônico às vezes e a gente vai negligenciando, quando vai ver o negócio já tá sério. Então vamos lá, o que é que tem de positivo nessa situação, tá?
que vem de positivo para essa situação? O que vem de positivo para essa situação? Um pajem de espadas. Eu mostrei a carta 5 de espadas? Eu acho que eu nem mostrei. 5 de ouros, perdão. E de positivo a gente tem o 5 de espadas, que é o que? Provavelmente uma notícia que chega. Vocês vão acabar sabendo de algo, chega algo relacionado ao financeiro ou à saúde de vocês, que é positivo, que talvez essa notícia sobre o financeiro de vocês é o que faz essa torre estar invertida. Então, digamos que você tem uma conta que você atrasou, você nem faz ideia dessa dívida, aí vem a notificação para te lembrar. Aí você, putz, eu tenho essa conta para pagar. Então você corre lá, paga e evita de pagar multa e tal. Aquela coisa de salvo pelo gongo. O que tem de bloqueio, tarô, acontecendo essa semana? O que tem de negativo ou não tão positivo essa semana? Quem tá querendo ou desejando uma mudança para essa semana, eu vejo as coisas um pouquinho travadas, tá? Para alguns tipos de resoluções. Então, por mais que você tenha ciência de uma situação que está acontecendo, eu não vejo a situação mudando nesta semana. Eu vou tirar outra carta para esses 5 de ouros aqui, pra gente entender ele melhor, tá? Clarifica esse 5 de ouros, tá? O que é esse 5 de ouros? O que é esse 5 de ouros? É um 10 de paus. Então, a gente tá falando de uma situação que tá ali no finzinho para acabar, tá? Uma situação, algum perrengue que chegou no limite, tá? E você tem uma ideia nova, uma nova movimentação acontecendo ao mesmo tempo. O que mais, tarô? O que mais? Gente, olha só. É uma situação... alguns virginianos conseguiram pegar a ideia. Alguns virginianos estão passando por uma situação um pouco complexa, que pode ser no financeiro ou na saúde. Vocês já tiveram essa torre que já aconteceu e tal. E o que acontece? Agora, na próxima semana, vem uma notícia que finaliza, ou que tem a possibilidade de finalizar aqui essa situação de torre, essa situação complexa dentro do financeiro. Então, se a gente estiver falando de dívidas, provavelmente você vem pagando suas dívidas e você tá no finalzinho para acabar. Se a gente estiver falando de situação de saúde, você tá no final de algum tratamento médico, de algo assim, ou tem um exame para fazer durante a semana que vai dar o resultado final. E aí, esta situação, ela realmente finaliza, tem uma comemoração, porque você sabe que ela está acabando, mas ela não vai mudar assim. Ainda tem situações aqui a percorrer, coisas a resolver, você ainda vai passar por um tempo de espera, tá? Mas vem também aquela sensação de que as coisas estão se encaminhando para uma solução. Então, quem tá com a vida aí muito travada, com as coisas muito paradas, essa semana pode ter uma notícia de que as coisas vão começar a melhorar a partir aí no decorrer da semana. As coisas não se resolvem, mas você tem uma perspectiva de melhora. Qual é o conselho, tarô? Conselho para os virginianos dessa semana. Conselho.
nós temos um 7 de espadas. Como conselho, ele pede para que você, com as próximas notícias ou ideias, que você faça novas estratégias e novos planejamentos para estruturar a sua semana ou a situação relacionada a isso aqui de uma maneira mais astuta, que você consiga se organizar. Então a semana pede um pouquinho de inteligência para lidar, porque as coisas não estão resolvidas, tá? Não estão finalizadas, elas estão caminhando para o fim. Então aqui precisa de um certo planejamento, um certo jogo de cintura, um certo saber como resolver. Você não tem a solução acontecendo, caindo do céu, mas você tem inteligência o suficiente para conseguir administrar isso que você está vivendo aqui. Vem uma ideia, vem um pensamento, vem uma notícia que te dá novos insights para construir uma nova narrativa e sair desta situação aqui. Entende? Bom, acredito que essa torre aqui, como ela já aconteceu, ela está no período de finalizar. Então, agora, para os próximos passos, é importante que vocês criem novas estratégias dentro do financeiro e dentro da saúde. Então, aqui, se a gente estiver falando de saúde, você recebeu uma notícia de um problema de saúde sério, você fez o tratamento, agora você está no finalzinho do tratamento, você percebe realmente uma melhora e isso traz uma comemoração, mas essa melhora, ela só vai se manter se você for inteligente e reorganizar toda a sua rotina relacionada à sua saúde. Então, às vezes vai ter que fazer uma atividade física, às vezes vai ter que se alimentar de uma maneira correta, não vai poder comer da forma como você comia antes. Então existe alguma movimentação que precisa ser alterada, que precisa ser processada por você de maneira inteligente para que você não construa uma torre novamente, para que essa torre não aconteça de novo. Entende? Bom, é isso que eu vejo para a semana. Uma semana aí com alguns perrengues, mas uma semana que vocês podem superar e resolver, tá? Com inteligência, comunicação aqui vai ser importante e com astúcia. Vocês vão conseguir respostas positivas, mas também vão precisar se empenhar e sair um pouco da zona de conforto e trabalhar em prol para que essa mudança realmente seja efetiva e de longo prazo. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura, que a espiritualidade guie cada um de vocês, e a gente se vê na próxima semana, vira gente. Tchau, tchau!